Muito bem, começamos hoje, nessa sexta-feira, dia 27, uma boa noite para você. Começamos hoje o Pod TV, o podcast da TV Batatais. Hoje, como a nossa entrevistada, estamos trazendo a Ana Carolina Inácio, que é assistente social jurídica. Muito boa noite, Ana. Boa noite, Vitor. Um prazer estar aqui com vocês na TV Batatais. Eu que agradeço, Ana, pela sua honra de estar aqui. Ana, hoje nós temos um percentual de perguntas muito boa para o pessoal assistir, para o pessoal ouvir o que a gente tem para dizer. Primeiro, começa contando a sua história, como você começou sendo assistente social, depois como você virou assistente social jurídica. Então, ser assistente social, como que eu comecei, né? Eu estava fazendo cursinho, pré-vestibular, ainda muito jovem, né? E estava vendo as profissões, sempre tive um interesse pela área de humanas. Então, a princípio, eu sempre tinha pensado em fazer direito. Queria ser advogada. Sim, eu sempre gostei da ideia de justiça, acho que sempre me chamou a atenção. Né? Mas aí, na época, eu não tinha condições de pagar uma faculdade de direito. À época, eu até tentei começar ali, eu já trabalhava à época. Acabei passando no vestibular da Unesp, em Franca, no curso de serviço social. Naquela ocasião, eu optei por fazer o serviço social mesmo, né? Uma universidade pública, muito renomada, como a Unesp, e fui para o caminho do serviço social. Como eu disse, não era a minha primeira opção. Minha primeira opção era o direito, né? Você ainda pretende seguir na área de direito ou pretende deixar isso mais quieto por enquanto? Então, o que aconteceu? Eu me apaixonei pelo serviço social. Então, com certeza vai ficar no serviço social. Vou ficar. E à medida que eu fui conhecendo mais a profissão, depois eu comecei a atuar. E a partir do momento que eu me apropriei do que é o serviço social, porque o serviço social, ele é garantia de direitos, né? É uma profissão onde a gente, profissional, assistente social, a nossa luta, o nosso trabalho é garantir, ajudar com que os direitos das pessoas sejam garantidos e respeitados, né? Que as políticas públicas, que os direitos constitucionais sejam cumpridos em favor das pessoas. Então, tem muito a ver o direito, a justiça e o serviço social, né? Tudo se envolve realmente, um conecta o outro, como dizia. Na verdade, aquela ideia de justiça que sempre me chamou a atenção, sempre me apeteceu muito, ela se materializa no serviço social. Porque a defesa, né, dos direitos. E aí, estando hoje no espaço onde eu estou, no Tribunal de Justiça, né, onde a gente lida com isso, então eu me encontrei. Então eu, graças a Deus, na minha parte profissional, eu me sinto muito realizada, porque eu trabalho com garantia de direitos, com justiça. E hoje nós vamos ter a oportunidade aqui de falar também de um projeto social, agora que eu estou envolvida. Então, é muito, muito bom, eu estou muito feliz. Uma perguntinha, você trabalha aqui no Fórum de Batatais, isso? No Fórum de Batatais, Vitor. O que você faz realmente aqui no Fórum de Batatais? No Fórum de Batatais, os assistentes sociais, os psicólogos, né, que são quem compõe a seção técnica do juízo, nós ouvimos as partes, né, do processo, a gente chama as pessoas envolvidas no processo, procuramos compreender a situação e damos a nossa, vamos dizer assim, opinião para o juiz, para a juíza, nos casos que eles pedem vamos dizer assim, a nossa opinião, o nosso estudo psicossocial, o nosso estudo social, né? Então, muitas opiniões, pareceres, né? A gente chama pareceres técnicos, em casos de guarda de crianças e adolescentes, em casos de... Divórcio, por exemplo, seria um caso que poderia ser constatado uma assistente social. Muitos casos de divórcio, porque na maioria envolve questão de guarda dos filhos, então Sim. Nós somos chamados a entrar na situação, né? Casos envolvendo idosos, casos de adoção, uma demanda muito grande, né? A demanda de adoção. Então, nessa parte de adoção, adolescentes em ato infracional também, mas muitos casos de família, muitos casos de guarda, muitos casos de adoção, mais ou menos nessa linha. A maior parte, você disse que era por conjuntos habitacionais que você cuidava, não era isso? A parte de conjuntos habitacionais, ela é objeto hoje do projeto social, né?
Mas enquanto eu passei a ter contato com a realidade dos conjuntos habitacionais de Batatais, enquanto eu ainda estava na assistência social. Mas continuo ainda tendo muito contato com os conjuntos habitacionais, mesmo lá na área judiciária. Por quê? Muitos casos, né, a vulnerabilidade social e todas as suas expressões, elas estão em todas as partes. Então, a gente tem, recentemente mesmo, eu fiz um atendimento a uma família de um conjunto habitacional, que as crianças precisavam ser olhadas por conta de uma questão envolvendo os pais, de uma questão criminal. Então, assim, o quanto que questões de abandono, pobreza, violência, criminalidade, eles entram na parte social e na parte judiciária também, né? Então, os conjuntos habitacionais, até pela grande quantidade de pessoas que ali residem, e a gente vai falar daqui a pouco, né? A enorme quantidade de crianças e adolescentes, eles são pauta, né, frequente, eles aparecem tanto na assistência quanto lá dentro do fórum, né? Um dos nossos grandes parceiros, membro da equipe de coordenação do projeto social, que nós vamos falar daqui a pouco, o Júlio César Oliveira, por exemplo, ele é uma pessoa que ele tem muito acesso às pessoas dos conjuntos habitacionais, porque ele conhece muito pelo contato ali do cartório do fórum, né? Então, assim, essas pessoas dos conjuntos, elas chegam na assistência, elas chegam no fórum, elas chegam em todas as políticas, todas as áreas da cidade, porque é um alto volume de pessoas, né? Agora vamos fazer aquela perguntinha. Qual que era o projeto social que você falou que está fazendo recentemente? Qual que era o projeto? O projeto social, né, que eu estou envolvida, né, é o projeto social Educavida. Ele é um projeto social que ele se propõe a intervir na realidade social dos conjuntos habitacionais verticalizados de Batatais. Então, conjunto Salim Jorge Mansur, Geraldo Ferraz de Menezes, Zaira Pupim. Então, o projeto em si ele é voltado para esse pessoal, não engloba outras partes. Isso. Como que começou, né, o projeto? Até como a gente já estava agora conversando, pelo alto volume de pessoas, alto volume de crianças, ali na assistência social eu já tinha muito contato, e é notória, né? Simplesmente passando pelos conjuntos, a gente vê que são muitas pessoas, muitas crianças por ali pelos pátios, né? Então, eu percebi, né, junto com alguns parceiros, assim, a necessidade de contribuir, elaborando um projeto mesmo que tentasse minimizar o risco social a que aquelas crianças e adolescentes acabam ficando expostos ali por uma série de fatores, né? Um projeto social, ele tem esse objetivo de intervir numa realidade e diminuir riscos, impactar positivamente. Uma realidade que nem muita gente aqui em Batatais tem noção de como é que é, né? Eu estou começando a ter noção que não, realmente, muitas pessoas não têm, né? As pessoas têm muito, assim, preconceito, às vezes acham assim, mas naqueles predinhos aquilo não tem mais jeito. É fim de mundo, como muita gente fala. Os próprios moradores falam, né, que muitas vezes para pedir emprego eles precisam colocar outro endereço no currículo, né? Adolescentes de lá muitas vezes sendo vistos como já marginalizados pela triste e real situação da presença do tráfico de drogas no local, né? O que é comum em toda a comunidade, né? Toda comunidade você tem essa realidade aí para lidar, né? Essa triste realidade que precisa ser combatida, né? É preciso que se combata o lado ilícito, oferecendo outras possibilidades, outras referências para as crianças e adolescentes, né? Então, muitas pessoas não conhecem. Não sabem desse conhecimento. Queremos agradecer aqui a Ponto com Alcance e a Ponto com Sky do nosso querido e amigo Marquinho Morotti. Obrigado, Marquinho. Você está acompanhando a gente em alta definição graças ao Alcance. Muito obrigado, Alcance.
Continuando o nosso assunto, rapidinho aqui. Então, é como se fosse realmente mal sabem aquelas pessoas. As pessoas de fora realmente consideram como marginais, digamos assim, aqueles jovens de hoje em dia. O que tem muito falado, comentado na rede social, fala assim: tal jovem que fica em tal, vamos dizer assim, naqueles conjuntos habitacionais, não tem direito à escola. Na verdade, isso é mentira. Depende mais da família do jovem ou do jovem procurar o direito escolar. Então, Vitor, graças assim ao avanço das políticas públicas, em Batatais a gente tem uma rede educacional muito eficaz, né? O secretário Vitor faz um excelente trabalho. Até onde a gente acompanha, não há falta de vagas, não há nada disso, né? O que existe mesmo é uma cultura, infelizmente nacional, de abandono escolar por parte dos jovens. Aquela falta de interesse, muitas vezes. Muitas vezes ele vai abandonando. Então, é por isso que o projeto Educavida, e daqui a pouco nós vamos entrar mais nele, ele se propõe a ser um projeto que vai atuar em diversas frentes, né? Não diversas, senão nós não vamos dar conta, em algumas frentes, e tentar trabalhar com as famílias é muito importante, porque o foco, você cuida da criança ou adolescente, e o Estatuto da Criança e do Adolescente é lei, e ele coloca que é dever da família, da sociedade e do poder público, são os três, né? Zelar pela criança e adolescente. Então, nós não vamos ter avanços nos cuidados, nas políticas, nas ações que tenham o objetivo de oferecer novos caminhos, possibilidades para as crianças e os adolescentes, se nós não tivermos o apoio dos pais, da família, dos responsáveis, né? Se nós não tivermos a sociedade civil se organizando para propor isso, se não tivermos o poder público também apoiando, assim como a lei, voltando a falar da justiça e da garantia de direitos, né? Assim como a lei coloca, é preciso que nós operacionalizemos isso. E o projeto tem muito dessa essência. Então, como você já tem falado, qual a importância do projeto social nesses conjuntos habitacionais de Batatais? Ele é importante para que a gente diminua o risco social das crianças, dos adolescentes e dos idosos também, que é outro foco de atuação nosso, né? Te interrompendo, quais seriam esse tipo de risco, você quis dizer? Risco social é sempre quando a gente não... Sempre quando a gente deixa de atuar enquanto sociedade, enquanto poder público, oferecendo os direitos necessários para que as crianças e os adolescentes se desenvolvam, né, de uma forma saudável, de uma forma plena, nós estamos deixando elas à margem de que outras coisas se tornem mais presentes na vida delas. Então, falando português claro, nós só vamos conseguir combater aquele triste hoje, vamos dizer assim, domínio, né, da questão do tráfico que existe nos conjuntos, e aí eu acredito que ninguém deseja estar num caminho que só traz sofrimento, que só traz dor de cabeça, que só traz destruição. Ninguém deseja isso, né? E ninguém deseja isso até para os próprios filhos, né? Então, inclusive moradores de lá, pessoas das vizinhanças, não é interessante para ninguém que as crianças continuem e os adolescentes seguindo um caminho que é o que a gente vê todos os dias no fórum, que a gente viu esses dias numa questão que foi, inclusive, muito divulgada na mídia em Batatais, uma apreensão de um adolescente lá por tráfico de drogas, né? É muito triste. Então, o risco social acontece sempre que uma pessoa vai para a marginalidade. O que é a marginalidade? Esse movimento que a pessoa está à margem da sociedade, ou seja, está na criminalidade, está na ausência de direitos, né? Por conta das políticas públicas, dos seus direitos de moradia, profissionalização, trabalho, saúde, lazer, cultura, assistência social.
não chegarem. Então, diminuir o risco social é oferecer direitos. Oferecer as políticas públicas que você quer dizer, não é? Isso, as políticas públicas. Então, você diminui o risco de que aquela pessoa vá para uma situação de marginalidade e exclusão. Então, esse seria o objetivo principal ou tem mais de um objetivo? O objetivo principal é realmente reduzir o risco social das crianças e adolescentes e dos conjuntos habitacionais, né? E ele tem o objetivo também de contribuir para a transformação da realidade daqueles locais. O projeto tem esse objetivo, né? De transformação da realidade, diminuição de risco social, através mesmo de um processo de ações com viés de reeducação, né? E como que está assim funcionando isso? Nós reunimos então uma equipe de voluntários que estamos nos dividindo em frentes de trabalho, né? Nessa perspectiva de oferecer ações numa linha de reeducação. Para melhorar o convívio desses conjuntos, digamos assim. Isso. Por exemplo, nós temos a frente, uma das frentes de trabalho é a frente condominial, que é a frente mais importante, né? Por quê? Além da questão social existente, então do risco que as crianças e adolescentes ficam expostos pelas questões lá, né? Existem as questões ali de manutenção do local, de limpeza, de manutenção e limpeza mesmo. Ali é um condomínio privado, né? E um condomínio precisa funcionar como condomínio. Quem mora em condomínio sabe, você tem que pagar um condomínio, você tem que ter um síndico, você tem que ter uma estrutura, né? Segurança. E isso precisa ser uma organização dos moradores. Então, a frente condominial vai contar com lideranças comunitárias, e aí eu vou estar nessa frente para ajudá-los também enquanto assistente social, para formar essa estrutura, ressuscitar essa estrutura ou formar essa estrutura, para que se tente formar mesmo um condomínio. Não tem outra saída, né? Até tem outra saída. No caso, seria... A outra saída, eu brinco assim, né? Porque tem sido muito difícil, né? Esse projeto é um desafio, eu falei, ele é uma missão quase impossível, né? E eu falei esses dias com as lideranças, reunidas com elas, lideranças comunitárias, né? Dos conjuntos. Olha, vocês têm 3 caminhos. Ou vocês formam a estrutura condominial e tentem funcionar como um condomínio, ou vocês... se organizem enquanto moradores para buscar uma proposta de urbanização desse local. Que o que é a urbanização do local? Esse local ser transformado, então, em bairro, deixar de ser um condomínio, e aí ter um outro funcionamento, o poder público ter um outro acesso ali e outras obrigações, muda-se a configuração. Mas aí tornar um bairro envolve também uma discussão. De todo jeito, precisa dos moradores se organizarem para isso. E o outro caminho é não fazer nada e as deixar coisas do jeito que tá, até chegar um dia que vai acontecer o quê? Preciso de ajuda. Me ajudem, né? Exatamente Me isso. ajudem, porque as coisas vão continuar ali sem manutenção, sem regras. Muitas vezes nós falamos aqui no jornal que tal esses conjuntos habitacionais está sem luz, está sem manutenção, está sem nada, está um breu total. Muitas vezes, como você realmente disse, tem gente que fala assim, deixa do jeito como é que tá, aquele povo tem que sair dali. Muito pelo contrário, tem família ali, tem trabalhadores, tem pessoas ali. Tem. E muito, o que nós ouvimos dizer pelos cantos da cidade podia demolir tudo. Para mim é uma ignorância total. Tem que ser tratado, como você disse, tem que fazer uma reestrutura novamente. E como você disse, a fase do projeto está em qual fase, vamos dizer assim, para chegar nesse ponto? Você disse que são esses 3 parâmetros, digamos assim. Em qual fase que está o projeto sobre esses 3 parâmetros? Sim. Esses 3 parâmetros que eu citei agora são os 3 caminhos que a frente condominial vai ter que trilhar, né? Então, nós estamos agora, desde o início da elaboração do projeto, final de novembro até agora, já foi possível uma primeira reavaliação, algum redirecionamento. Então, nós estamos na fase de divisão de frentes de trabalho, já com a equipe mais formada. São várias equipes ou é uma equipe só? Desculpa eu te interromper. Nós temos uma equipe
Então, assim, nós estamos hoje com quais frentes definidas? A frente condominial, que é essa que a gente estava dizendo que vai ter que trilhar esses dois caminhos, ou do condomínio funcional, ou de ir para pleitear uma via de urbanização daqueles espaços para que se tornem, então, bairros e deixem de ser condomínios, né? Mas isso a longo prazo, coisas a serem vistas a longo prazo. E aí as outras frentes, a frente de meio ambiente, que é a frente Educa Ambiente, a frente Educa Censo, que é a frente que vai se propor em fazer um levantamento de dados de censo da população lá. Para ver se, desculpe te interromper, analfabeto, semi-analfabeto, quer envolver essa parte? Dessa parte, a quantidade real de crianças, as idades. Se todos estão escolarizados ou não. Se todos estão escolarizados, se está recebendo benefício. A frente Educa Censo. A frente Educa Esportes. A frente Educa Cultura, Educa Cultural, né? E a frente Habitação. Então, nós estamos na parte de habitação, esporte. Então, assim, da parte social, esporte, censo e cultural. Isso. Da parte estrutural, organização, frente condominial e habitação, né? Habitação quer dizer o quê, no caso? A frente habitação, ela vai se propor a tentar um maior diálogo com a CDHU, né? Para a gente tentar ver junto à CDHU como é que tá, o que pode ser feito ali ainda, o que eles podem contribuir com o projeto social. Parece que eles já não têm mais mesmo uma responsabilidade legal lá. Mas, assim, considerando a questão social, o que a CDHU pode? Então, a gente vai tentar começar essa conversa com a CDHU, né? E esqueci de falar da frente política. Nós temos também a frente política do projeto. Então, assim, nessas frentes... Nesse leque, vamos dizer assim, nesse leque... Nesse leque de frentes, né? Porque a situação, nós estamos tratando de uma situação seríssima. Em um conjunto habitacional, Salim Jorge Mansur, nós temos 193 apartamentos, então, 193 famílias. No outro conjunto, mais de 320 apartamentos, no Geraldo Ferraz de Menezes, e no Zaira Pupim, mais de 300 apartamentos também. Então, é um contingente muito grande de pessoas, uma vulnerabilidade social muito grande. Então, essas frentes prioritárias, né? Ok. Nessas frentes, as equipes, como que é formada a equipe? Nós temos os profissionais voluntários, né? Então, aí tem eu como assistente social voluntária, o Luiz Felício Colombini, assistente social judiciário também voluntário, o Júlio César Oliveira, escrevente do cartório criminal lá do Fórum Voluntário, o Geraldo Silva, professor de educação física voluntário, o professor Bosquinho, voluntário do projeto também. Aí eu corro o risco de me esquecer das demais dos nomes, pessoas. não tem problema. São ao todo quantas pessoas? Quantas pessoas fazem conjunto dessa equipe? Deixa eu pegar aqui. Pode pegar. Você aceita uma água, quer algum café, alguma coisa? Aceito uma água enquanto eu vou olhando. Pega uma aguinha pra gente, William. Brigadão. A nossa equipe, ela tá crescendo a cada dia, né? Então, tá muito bacana. Então, desenvolvimento legal, então. Está tendo um desenvolvimento muito legal. Uma paradinha agora para agradecer os grandes supermercados Real, que hoje trouxeram pra gente pão de queijo, pão, mortadela, o que tem de melhor. Muito obrigado aos supermercados Real, que estão sempre trazendo as coisas maravilhosas para a gente. Nós estamos hoje na equipe com 29 integrantes, né? Então, esses profissionais que eu acabei de citar... Pode pegar lá fora, viu, William? O Pode pegar professor lá fora. Bosquinho, lá fora tá melhor. né? O secretário de Meio Ambiente, Lucas Toffetti, a servidora da pasta de Meio Ambiente, a Elis, que estão compondo a frente Meio Ambiente. Eu queria agradecer muito o secretário Lucas Toffetti. Ele já tem propostas ótimas para serem desenvolvidas na parte de educação ambiental com as crianças e adolescentes lá, ele e a servidora Elis. O Lucas Toffetti, muito engajado, muito proativo, com propostas assim maravilhosas. A assistência social, a coordenadora do CRAS Vila Cruzeiro, que é o CRAS de referência ali da região do conjunto Salim Mansur, juntamente com a assistente social do CRAS, Silvana Braga, também profissionais engajados, né, no projeto. Mais alguns aqui para não esquecer de citar. O João de Deus,
né, terapeuta ocupacional, muito atuante na comunidade. A Maria José, né, agente comunitária de saúde, também muito envolvida. E aí nós temos as lideranças comunitárias, né, a dona Zeni, a Silvana, lá no Geraldo Ferraz de Menezes, o Emerson, Rodrigo Faria, o pessoal da Jacomo Rampim, Marcelão, engajado conosco também, a Mayra Andréia. Então, assim, eu citei, o Sou João Padre, o Sou João Firmino, tem também um envolvimento conosco no projeto muito bom. As lideranças Gabriela Arantes, o senhor Fernando Ferreira, que também está compondo agora a equipe no sentido de desenvolvimento das ações. E nós estamos muito contentes essa semana com o desenvolvimento da frente política do projeto. Então, o que é a frente política? É a frente mesmo onde a gente vai contar com políticos que queiram apoiar. Então, cortando, a Prefeitura Municipal vai estar incluída nisso junto com a Câmara dos Vereadores ou nenhuma tem nada a ver com a outra? Eles estão envolvidos na frente política, né? Então, o vereador Eduardo Risse. Grande Risse. Sim, ele está na frente política, vai nos apoiar nas ações, tentando ajudar nessa conversa com o governo do Estado e a CDHU no que for possível, dentro da Câmara também, então, Eduardo Risse. O vereador Dr. Maurício também é um vereador que quer nos auxiliar nesse sentido, né? E ontem eu tive um grande prazer de ter uma reunião com o chefe de gabinete, o Juninho Riu, né? Que acolheu integralmente o projeto, né? E por quê? Porque dar atenção para as comunidades, para os bairros, para as comunidades que mais precisam, mais vulneráveis, isso é uma essência aí do prefeito Juninho, né? Então, eles apoiam, eles vão apoiar muito, assim, as ações. Nós já até marcamos uma segunda reunião que vai acontecer na semana que vem, onde aí nós iremos, a equipe do projeto estar com eles, para nós já começarmos a desenhar algumas ações que vão ser feitas, né? Nesse sentido que eu estou dizendo, nessas ações. No sentido de política. Isso, apoio às ações das frentes, né? O que as frentes forem começar a desenvolver, nós vamos já ter o apoio político para desenvolver, dentro do que é possível, dentro do trabalho aí, né? Lembrando que lá é um condomínio privado, né? Então, lembrando o que eu disse, a organização dos moradores é fundamental. Então, é uma coisa que tem que ser compartilhada mesmo, né? As responsabilidades. Desse projeto ao todo, qual é a maior dificuldade que tem nele todo? A maior dificuldade, não vamos entrar em dificuldades que vão ficar aqui a noite inteira. Qual é a maior dificuldade que tem nesse projeto social? A maior dificuldade é o processo de reeducação dos moradores para que eles se organizem, conversem e tentem fazer a organização interna mesmo. Então, né? Isso teria que ser... Isso tem que ser levantado no prédio um síndico para falar assim, ó, a gente tem que fazer isso, isso e isso. Exato. Eles vão nos ajudar. Vocês estão dispostos sim ou não? Exatamente. E olha que nós já estamos... O que nós fizemos? A parte de esporte, cultural, Educacenso, nós vamos tocar. Nós estamos deixando com os moradores a condominial. É para eles se organizarem enquanto condomínio. Limpeza, essas coisas, tudo. Isso, porque tem que ser, né? Mas isso é o maior desafio. Porque hoje não existe nada de questão de condomínio nesses conjuntos. Então, é hoje o maior desafio. Só voltando ainda na equipe de apoio ao projeto, nós temos também o apoio, né? O Padre Reni, que nos apoia, conheceu o projeto, apoia a causa. O senhor Marcos Nori também até esteve na apresentação que nós fizemos no projeto. Também apoia o desenvolvimento das ações. Então, é muito bom ver mesmo o que diz a lei, né? Sociedade civil, poder público e iniciativa privada se unindo em prol de uma situação tão séria. Está unindo mais de uma vertente, vamos dizer assim. Sim. Tocar num pontinho um pouco que vai dar uma cutucada no pessoal que assiste. O governo atual do Luiz Inácio Lula da Silva favorece os projetos sociais como esse? Ah, sim, né?
o governo do presidente Lula, ele e a equipe dele, eles possuem uma visão, né, de atenção às pessoas mais vulneráveis, às minorias, né? E, inclusive, recentemente, o ministro Silvio de Almeida fez um discurso que, para nós da área social, engajados com o trabalho com parcelas da população mais vulneráveis, nos incentiva e nos alegra muito, né? Onde ele disse que, se dirigindo às minorias, né? Vocês existem e são valiosos para nós. Isso foi muito bom de se ouvir, porque nos incentiva e nos motiva a aderir a esse movimento do governo federal, né? Esse movimento de realmente nos voltar para... Então, realmente houve uma reforma, né? Nessa entrada desse governo do Lula, houve uma reforma nesses projetos, digamos assim. Houve um favorecimento, isso que eu quis dizer. No nosso projeto em si, não há nada assim que nos impacte diretamente em via de recurso, nada disso, né? Mas, ideologicamente, é sim uma reforma, porque a gente não via esse olhar no governo anterior. Falas como essa que o ministro Silvio de Almeida teve, né, para as minorias, para os negros, para as mulheres, para a comunidade LGBTQIA+, para as pessoas em situação de rua, né? Vocês existem e são valiosos para nós. Olha isso, né? Que isso diz muito de um governo. E o presidente Lula tem dito também, até a posse dele, subindo a rampa ali com pessoas representando as minorias, então indígenas, uma criança ali negra, uma pessoa, acho que empregada doméstica que estava, né? Se dirigindo a pessoas ditas mais frágeis, né? A ministra Simone Tebet também, em seus discursos, coloca essa necessidade de se olhar para os mais pobres, os mais vulneráveis. Então, isso nos incentiva, nos motiva a aderir e fazer a nossa parte, né? Porque eu falo muito também, e a gente... E eu me cobro muito no sentido de ter coerência, né? Eu acho que o momento das eleições foi um momento onde muita gente se mobilizou para dar sua opinião, para se reivindicar, para se manifestar, né? Então, é importante que nós façamos a nossa parte na nossa comunidade também, né? Ora, a comunidade dos conjuntos habitacionais, principalmente as crianças e adolescentes, os idosos que ali residem, eles precisam de nós ali. Precisam de atenção. Como você viu essa semana, um idoso, digamos assim, morando num vestiário do banheiro do campo de Batatais. É um cúmulo, realmente, chegar num ponto desse. Pois é. Então, idosos, né? Idosos, crianças, eles precisam dessa atenção. Então, vamos, fazer a nossa parte, né? Então, pegando o gancho, o momento da eleição foi um momento de manifestação, de entender quais são as nossas ideologias, do que a gente acredita. Então, vamos também pôr a mão na massa e fazer a nossa parte, né? É disso que o mundo precisa, é para isso que nós estamos vivos aqui. Eu sempre falo para as pessoas mais próximas minhas, pessoas que eu atendo, né? Eu, particularmente, eu tenho uma crença de que tudo que nós passamos na pandemia, tantos milhões de mortes, tudo que tem acontecido no mundo, né? Se nós estamos aqui vivos e com saúde, nós precisamos dar a nossa contribuição para esse planeta Terra, para a nossa comunidade, né? Então, cada um fazendo a sua parte, mas fazendo, a gente consegue melhorar e deixar uma mensagem, né? Principalmente para as crianças e os adolescentes que nos observam, né? Nos observam, nos têm como espelho, nos têm como referência. Nós temos um papel muito importante aqui. Uma leve pausa para agradecer a TKE Poços e Equipamentos Artesiano para você. Se precisar de algum poço na sua chácara, na sua casa, entre em contato com a TKE. O Tervino ou o Kennedy. Entre com algum dos dois. Eles vão te atender com o melhor que é possível. Voltando ao assunto, então... Com essa entrada dessa reforma do governo, realmente favoreceu. Com a vinda desse novo governo, mudou alguma parte na assistência social jurídica? Ou não houve nenhuma mudança ainda? Não, na parte do fórum, na parte judiciária, a gente sente menos impacto, né? Até agora o que eu pude perceber
da política, assim, nesse sentido, né? Agora, na parte de assistência social, da política de assistência social, a gente acredita que primeiro que a gente sai de um sufoco, né? Porque o governo anterior, mesmo para quem era simpatizante do governo, para quem não é, fato foi que ele praticamente liquidou o orçamento da assistência social. Eu lembro que no primeiro ano, né, 2021, enquanto eu estive ainda enquanto secretária municipal de assistência social, ele já cortou 50% dos recursos federais, o governo Bolsonaro, né, em 2021. E 2022, pelo que eu soube, ele reforçou, cortou mais ainda, né? Então, o orçamento da assistência social no governo anterior, a gente tinha receio que a política de assistência até não conseguisse mais andar. Porque... Então, realmente, foi aquela famosa ditado que a gente escuta. O mais rico fica rico e o mais pobre realmente fica mais pobre. Sim, porque a assistência social sempre, historicamente, já teve um orçamento pequeno. Governo anterior, Bolsonaro, corte praticamente geral. Então, no governo Lula, a gente já sabe que não vai haver essa tendência, né? Vai ter um aumento, vamos dizer assim. A gente acredita, porque inclusive a política que fundou o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, essa estrutura que a gente tem hoje de CRAS, de CREAS, essa estrutura quem fez foi o governo do presidente Lula, né, e da presidente Dilma Rousseff, foi o governo, e aí, inegavelmente também, para quem é simpatizante ou não, quem estruturou a política de assistência social foi o governo do PT. Né? Então, agora a gente respira aliviado nesse sentido, porque sabe que a tendência Trabalha é com melhorar. mais tranquilidade, digamos assim. Sim. Então, para dar aquele geral, o projeto tende a crescer. Tende a crescer. Com né? as suas dificuldades, com os seus problemas, mas tende a crescer. Tende a crescer, primeiramente assim, porque nós estamos num grupo de pessoas muito determinadas, né? Então, o nosso grupo tem pessoas ali que sabem do tamanho do desafio e estão topando mesmo assim. É a longo prazo, começando de pouquinho. Demora, é um processo calmo, é um processo lento, vamos dizer assim. Não é da noite para o dia não que resolve. Não é da noite para o dia. Mas a gente tem brincado assim, se levar 20 anos, mas a gente conseguir fazer, conseguiu. Conseguiu. E a adesão, né, da Prefeitura Municipal, através ontem já do prévio ok do chefe de gabinete Juninho Ryu, nos deixa ainda mais animados de saber que vamos contar com o apoio, né? Então, juntamente com essa política do governo federal, que nos motiva, nos incentiva, juntamente com vocês, parceiros, né, que eu tenho a TV Batatais como uma grande parceira, porque eu sei que vocês possuem esse engajamento social, esse engajamento com a comunidade, engajamento com o bem, né? Assim como outros comunicadores aqui de Batatais. Então, juntos nós vamos conseguir. Nós estamos muito esperançosos. Então, uma perguntinha aqui de surpresa. Teria mais algum projeto na gaveta que vocês ainda não pretendem falar ou não teria? Temos já um projeto saindo do forno, um outro projeto, né? Se você quiser falar sobre, fica à vontade. O tempo aqui corre. Tá bom. É um outro projeto, né? Que ele foi elaborado com uma parceira, que é a Érica Teodoro, né? A Érica Teodoro, ela possui um trabalho já. A gente se conheceu em 2020, enquanto eu ainda estava na Secretaria de Assistência Social. E ela possui um trabalho com pessoas em situação de rua em Batatais, a Érica, né? E agora nós tivemos a oportunidade de sentar e elaborar o projeto escrito mesmo, o projeto dela, o Sopa Solidária. Então, nós temos ele agora formalizado. E ele é um projeto que ele tem o objetivo de puxar o trabalho com pessoas em situação de rua em Batatais, que a gente sabe que é uma realidade também concreta, existe, né? Muitos aqui em Batatais, por incrível que pareça. Muitos, entra naquele cenário. Até a Érica usou uma frase que está no projeto, né? Que ela falou, alguma coisa assim, ela falou, para que vocês saibam que... Para que vocês entendam que não estão invisíveis, que eu conheço sua dor, porque a Érica, que é a coordenadora e idealizadora do projeto Sopa Solidária, ela possui uma vivência importante também nesse sentido. Então, assim,
é um outro público que está, vamos dizer assim, invisível, né? Uhum. Nós, porém, Finge que não vê. nós sabemos ali, né, que está ali, mas nós sabemos também da complexidade da situação. É outra situação muito complexa. Então, até o projeto Sopa Solidária tem o objetivo de e ela vai procurar a Secretaria de Assistência Social nas próximas semanas para levar a eles, né? Porque também é uma ação que a Érica é pessoa líder comunitária, então sociedade civil. Então se une ela com a intenção que ela tem, ela fornece refeições, né? Que é um elo ali de chegada, ela tem o vínculo. Mas algum apoio de algum profissional voluntário, porque não é também só a comida. As pessoas, a grande maioria, 90% dos casos de pessoas em situação de rua em Batatais são dependentes químicos, pessoas usuárias de substâncias, né? Então, orientação sobre como buscar o tratamento, sensibilização para isso, precisa acontecer por um profissional, né? E o transporte para ela fazer essas entregas, né? Então, é um outro projeto que, se a gente unir a sociedade civil, profissionais do poder público no que couber ali, a gente consegue dar um olhar mais sistemático, contínuo, para essas pessoas em situação de rua. Então, o projeto Sopa Solidária também está pronto, tem esse mesmo viés de união entre sociedade civil, poder público e iniciativa privada, né? Então é como se fosse uma mão leva a outra, digamos assim. Uma mão leva a outra, porque, e aí é muito importante que a gente, enquanto sociedade, comece mesmo a compartilhar responsabilidades, né? Não dá mais para ficar culpando só o poder público, ou culpando só a pessoa que está em sofrimento e está ali sem ajuda também. Mas todos possuem sua parcela, né? Então, fora o projeto Sopa Solidária, tem outros projetos vindo aí também. Que continuem vindo e que deem certo. Sim, a gente vai vindo falar conforme eles forem ficando prontos. O tempo é nosso. Uma perguntinha que me veio agora na cabeça. Você disse que assistente social tem que saber um pouco de psicologia, é verdade? De psicologia? Psicologia ou pedagogia? Eu acho que eu confundi alguma parte. Me esclareça se eu tiver com alguma dúvida. Eu falei sobre o direito, né? Sobre o direito. Eu disse que o assistente social, ele trabalha o grande trabalho nosso é lidar com a questão social, ou seja, toda a diferença social que esse sistema capitalista de produção ele forma, né? Então, a gente vive num sistema que a desigualdade social ela está enraizada pelo sistema capitalista, ok? Então, o assistente social lida com isso, buscando, lutando, brigando para que direitos das pessoas sejam garantidos. Então, o nosso trabalho com o direito, ele é muito casado, né? Mas o nosso trabalho com os psicólogos, nós temos uma relação de profunda convivência, né? Porque harmonia, assim. Porque nós estamos juntos na assistência social, estamos juntos no judiciário. A psicologia e o serviço social são grandes parceiros no trabalho social. Juntos, então. Andam juntos, sim. Bom, quer falar mais alguma coisa? Fica à vontade. Não, por hoje é só isso, agradecer esse bate-papo nosso para falar sobre os projetos. Eu acho muito bom a gente começar o ano de 2023 aqui em Batatais, podendo contribuir, podendo falar que está havendo um movimento, né? Eu já chamo assim, nós chamamos, né? Que está havendo um movimento do bem mesmo na cidade, né? De união de pessoas, de empresários, de poder público, de líderes religiosos, para olhar para questões difíceis, como as questões dos conjuntos, como a questão, eu citei também dessas pessoas em situação de rua. Então, que a gente possa aumentar essa corrente do bem cada vez mais, para que a gente contribua de fato para a melhoria. Então, aquele leve choque de realidade, enquanto muitas pessoas pensam, assistente social não faz nada na cidade de Batatais. Muito pelo contrário. Está fazendo, estamos falando aqui hoje. Sim. Eu sou Vitor Oliveira com Ana Carolina Inácio, assistente social jurídica, e hoje encerramos mais um Pod TV da TV Batatais. Agradecendo sempre o Real Supermercados e sempre trazendo o que é de melhor para você. Tchau, tchau. Desliga aí, homem. Desliga aí, homem. Nossa, uau, falamos muito, hein?